Momento do Discipulado. O discipulado deve apontar para a autoridade. Há alguns princípios que são fundamentais na vida cristã. Um deles é o pecado. Você em pecado não tem nada a ver com Deus. Não adianta orar, buscar o Senhor, consagrar a vida. Se você está em pecado com seu irmão, não perdoou seu irmão, está com ódio, raiva, ira do irmão, você está magoado, ferido e tal, o pecado está guardado no seu coração. Não tem comunhão nenhuma com Deus, Isaías 59, 1 e 2. O pecado faz separação entre você e Deus. Está o pecado. E Jesus veio por isto, por causa do pecado. Não há desculpa, não há motivo para você não receber o perdão completo do pecado e estar em paz com Deus. Jesus veio para isto. E se você não quer e guarda o pecado, como no Salmo 32 de Davi, é porque você não quer Deus. Se você guarda o pecado, um dia que seja, não é para dormir nem uma noite com o pecado. Isso é um princípio fundamental. Mas alguém vai dizer, eu já confessei todos os meus pecados, agora vou na bênção. Provavelmente não, se você não reconhecer a autoridade. O reino de Deus é estabelecido em autoridade. Deus é soberano, é Senhor. Enviou Jesus e ele é o cabeça da igreja. E tem os seus representantes aqui, os seus líderes que você deve acatar, respeitar, valorizar, reconhecer, os ungidos de Deus. Quando nós praticamos o princípio do discipulado e a formação em células, é uma coisa lógica, não é novidade nenhuma, isso é bíblico. Aliás, desde a antiga aliança, é o que o Jetro sugeriu a Moisés. Moisés entendeu da parte de Deus e começou a separar o povo todo por grupos de milhares, de 1.000, de 100, de 50, de 10. O povo todo estava dividido em grupos, em células, para que todos estivessem debaixo de autoridade. Mas o que precisa ficar claro é que o líder de 10, ou no Novo Testamento, o líder de uma célula, tem que estar debaixo da autoridade de alguém maior, um líder de 100, um pastor. Isso precisa ficar claro, e nem sempre fica claro. Há alguns irmãos que são falantes, são dominantes, são pessoas que querem controlar os outros e então eles lideram alguns para a propriedade deles. Eles não levam essas pessoas ao seu líder maior, a unidade com os outros irmãos. Eles têm um certo egoísmo e criam uma seitazinha. Isso é um sectarismo, eles criam uma seitazinha deles, a célula deles, é propriedade deles, eles são os donos da vida daqueles irmãos. E não é para ser assim. Nós somos cooperadores com Deus, nós não somos donos de nada, em nós mesmos não temos autoridade nenhuma, a não ser autoridade delegada que vem de cima. Se você está debaixo de autoridade, você vai poder ser reconhecido como autoridade para quem você está dirigindo a palavra, discipulando, orientando, mas você precisa entender isto, o princípio da autoridade. Só pode ter autoridade quem também está debaixo de autoridade. E a alegria maior deve ser você apresentar os seus liderados para o seu líder, para abençoar a vida dele, porque você só está conseguindo algo porque tem a bênção da sua autoridade. A autoridade vem de cima, não é de baixo, não. Ela vem de cima da parte de Deus, delegada a quem é autoridade sobre a sua vida. Se você está conseguindo realizar alguma coisa, não é porque você é bom ou boa, maravilhosa, super capaz, você é muito espiritual. Não, é porque a bênção de Deus, através da sua autoridade, está agindo em você. Não queira ter o fruto, o resultado do seu trabalho para você. Não é aqui que a gente vai receber galardão, é lá no céu depois que Jesus voltar. Não queira receber galardão aqui, não queira se vangloriar de você ter ganhado 1, 2, 3, você cuida de 10, você é o tal, porque você é um líder que cuida de 10. Não queira se vangloriar, de uma hora para outra você pode perder isso tudo.
Eu lembro daquele irmão obreiro que juntou 30 pessoas, se tornou um reizinho aqui na terra, ninguém podia falar com ele. Quando eu fui dizer, meu irmão, não está bem assim, tem que fazer certas coisas. Não, eu sei. Perdeu os 30. E novamente, depois de alguns anos, ele quebrou cabeça por aí, ele voltou a reunir, era falante, dominante, reuniu cerca de 30 de novo, mas para ele. Não para a igreja, não para a unidade do corpo. E eu alertei, meu irmão, já aconteceu outra vez. Você tem que entender, meu irmão. Não, mas agora é diferente. Agora, meu irmão, você tem que entender a submissão. Você não é autônomo. Você não está fazendo o que quer. A obra de Deus não é assim. Ele, de novo, não aceitou. Não, mas porque eu sou tal, porque agora é diferente. Não deu outra. Acabou o grupo, os 30 se dispersaram. Esse não é o jeito de Deus fazer a obra centrada em um homem. Todos estão debaixo de autoridade. Leve os seus soldados a serem apresentados àquele que é o seu superior hierárquico na autoridade estabelecida por Deus. A bênção maior, o galardão, não é ser autoridade aqui na terra, é no céu. Aqui nós vamos ganhar pontos com Deus em sermos servos, submissos. Entenda isto. A sua alegria deve ser levar os seus discípulos para não faltarem à reunião de culto semanal, não faltarem à ceia do Senhor. De vez em quando a gente encontra assim um líder. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem. Mas você veio, eu vim só. Mas e os liderados? Se a pessoa é líder, onde estão os liderados? Como é que é isso? Pescador que não apanha peixes? A situação não está boa. A pessoa se diz líder porque ele conhece muito, porque ele é falante, porque ele tem experiência, fala, faz e acontece, e não tem ninguém com ele. Ele vai para uma reunião, vai para a ceia do Senhor, vai sozinho. É claro que está, por enquanto, reprovado. Ele não está bem, não é um líder ainda. Mas a gente tem que entender essas coisas. Por quê? A pessoa está querendo fruto para si e não para o corpo, para levar ao corpo. Ele não está cumprindo a ordem de Jesus de ir por toda parte, pescar almas, evangelizar, fazer discípulos para levar para o corpo. Ele quer para ele ou para ela e não vai dar certo. Jesus disse certa vez em João 13:20 o seguinte: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quando eu vou evangelizar, fazer discípulos, eu tenho autoridade do meu líder, que por sua vez tem autoridade de Jesus acima dele, e então eu sei que Deus está comigo, está me abençoando. Eu vou pescar, mas eu não vou ficar com os peixes todos para mim. Eu vou levar aos meus irmãos, e assim é que deve ser o corpo de Cristo. A gente deve valorizar a comunhão. Eu tenho visto muito disso, pessoa que é líder, experiente, que gosta de ter oportunidade de falar, aparecer, cantar, mas ele não leva ninguém, ele não consegue levar ninguém. Onde está o fruto do trabalho dele? Ele é um egoísta, trabalha para ele. Ele não trabalha para o corpo. É como um jogador de futebol que joga para a plateia. Ele faz firula, isso e aquilo. Nem faz gol e nem joga para o time. O time dele acaba perdendo, mas ele se mostrou para a plateia, ele se apresentou, foi o tal. E todo mundo viu ele fazer um monte de jogadas bonitas. Um jogador desses não serve para o time. Ele não joga para o time, ele joga para ele. Ele usa as oportunidades para ele se mostrar, para ele aparecer. E no meio evangélico é assim também. No meio cristão, há pessoas que querem fazer a obra para aparecer, para ele ser líder. Quando bota um ovo, ele canta como se pusesse 20 ovos. Cacareja, para todo mundo saber que ele ganhou uma alma. Depois não cuida e essa vida vai se perder. Por isso eu peço aos nossos líderes, meu irmão, dê relatório. Quem entrou nesse período e como foi o trabalho para essa pessoa entrar? E quem
saiu nesse período. A pessoa precisa ter consciência disto. O fruto dela vai ser medido à luz da eternidade. Só é fruto aquele que permanece. O fruto que não permanece e se perde, esse não é contabilizado. Mas há pessoas que cantam aos montes, como a galinha que pôs um ovo, que cacareja como se tivesse posto 20 ovos. E a pessoa fala para todo mundo e compartilha que conseguiu evangelizar alguém, mas depois aquela pessoa não permanece. Isso é muito comum de acontecer. Aquele que é servo verdadeiramente trabalha para o corpo, não para se mostrar, trabalha para o grupo, e ele reconhece o seu líder, ele tem prazer em valorizar o seu líder junto a seus discípulos. O egoísta não, ele fala só de si. Não, porque a Bíblia diz, porque eu diz, eu sou com a Bíblia diz. Meu irmão, você está ensinando a autoridade que o seu líder precisa ser respeitado, acatado, que ele tem a bênção de Deus para os seus discípulos. Isso precisa ser entendido. O líder que, para o seu discípulo, só fala dele e da Bíblia, porque a Bíblia é eu, e a Bíblia, Deus, eu e a Bíblia. Meu irmão, e o corpo de Cristo? Vocês não são alguém isolados no universo. E o corpo, e o seu líder, e a autoridade que vem de Deus através do seu líder. Procure entender isso. Se você não está valorizando o seu líder, se arrependa diante de Deus. Você está quebrando o princípio da autoridade, impedindo os seus liderados de receber a bênção de Deus, porque você não está honrando o seu líder perante os seus discípulos. Procure honrar o seu líder perante os seus discípulos.